A gente fala agora sobre a volta da ex-primeira-dama ao Brasil após quase um mês nos Estados Unidos. Michele desembarcou no aeroporto de Brasília ontem à noite, discretamente, sem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela usava um boné e máscara contra a Covid-19, como mostra essa foto publicada por Matheus Veloso, do portal Metrópolis. A CNN apurou que a ex-primeira-dama avisou a um seleto grupo de amigos que voltaria ao Brasil. E um deles afirmou à reportagem que Michele está bem e passará uma temporada na casa de familiares no Distrito Federal. Michele e Bolsonaro viajaram para Orlando no final do ano passado. O ex-presidente deve retornar ao Brasil ainda esse mês, segundo o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. A gente lembra que o visto de permanência de Bolsonaro nos Estados Unidos é válido até segunda-feira. E a ex-primeira-dama pode ganhar mais protagonismo no cenário político. Em entrevista ao analista Gustavo Uribe, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, disse que se Bolsonaro não for candidato nas próximas eleições presidenciais, Michele pode ser uma opção. Vamos ver. O Bolsonaro, presta bem atenção no que eu vou te dizer agora, se não for candidato, nós temos também a Michele. A Michele se revelou no lançamento do Bolsonaro lá no Maracanã, ela se revelou, foi uma surpresa para todos nós. O Bolsonaro, se for candidato, será um fortíssimo candidato. Se ele não for candidato, ele vai ser mais forte ainda, porque esse movimento de direita veio para ficar. E a gente destaca mais um trecho da entrevista de Valdemar Costa Neto. Ele disse que Bolsonaro não estava preparado para a derrota nas urnas e que uma semana após as eleições achava que o ex-presidente fosse morrer. Vamos ver. Ele foi derrotado, ele não estava preparado, aquilo foi um baque. Eu, depois de uma semana, cheguei, eu ia ver ele quase todo dia, ele me chamava lá, o pessoal pedia para mim ir lá. Eu vi ele depois de uma semana, achei que o Bolsonaro fosse até morrer. Aí passou 3 semanas, ele melhorou. Eu falei, pô, Bolsonaro, como você tem melhorado esses dias, tal? Ele falou, que eu ficava 5, 6 dias sem comer, por isso que eu estava mal. Então ele não reagiu por causa disso. Esse povo que estava na rua tinha que ter uma resposta. Qual será o futuro de Bolsonaro? É a questão de fundo do nosso debate de agora, Raquel, mas há vários elementos aí nessas declarações do Valdemar. Ele já parece estar pensando em 2026. A Michele fica como possibilidade para um eventual cenário de inelegibilidade do Bolsonaro, já que há ações tramitando no Tribunal Superior Eleitoral. Como é que você avalia? A todo presidente de partido já termina uma eleição pensando na outra, né, Felipe? Vamos lá. A possibilidade do Bolsonaro se tornar inelegível, ela é muito concreta. Então, é natural que o Valdemar esteja estudando alternativas e você tem alguns nomes. Depois que ele deu essa declaração, e já vinha sendo cogitado, acho que não para a presidência da República, mas essa entrada da Michele Bolsonaro na política, fui conversar com políticos, especialistas em pesquisa eleitoral também. A Michele, ela teve alguns destaques importantes recentemente. O presidente Valdemar cita o desempenho dela na convenção. Ela teve, sim, um papel importante na campanha do Bolsonaro, suavizando a imagem dele. E ela foi importantíssima para a eleição da senadora Damares Alves. Muita gente até diz que ela ganhou a eleição para Damares. Ela garantiu para ela a legenda. Lembra que tinha aquela disputa com a Flávia Arruda. Garantiu o apoio do governo para Damares e fez muita campanha para Damares. Daí a ela se cacifar como candidata à presidência da República, me disseram, vai um caminho, porque ela não tem nenhuma experiência prévia. Então, ela poderia mais facilmente ocupar um cargo de deputada federal ou até de senadora, já que contribuiu para a eleição de uma senadora. Agora, sobre o Bolsonaro... Perdão. É interessante as declarações do Valdemar, porque elas tocam em 2 pontos. A gente tinha muito relato desse estado mental do presidente Jair Bolsonaro, de que ele poderia até estar deprimido nesse pós-eleição, que ele não tratava, ele não no entorno dele. Valdemar diz isso claramente, né? Nós não preparamos o Bolsonaro para perder. Isso foi um relato que chegou muito constantemente para nós. Então, enfim, ele está falando, acredito que seja verdade, mas de toda forma, como era um momento em que se articulava todo esse golpismo no país, também dá para ele um certo álibi, né? Você suaviza um pouco a questão, porque se ele estava debilitado mentalmente, de saúde, você deixa a situação, você tenta criar
um argumento jurídico para deixar a situação dele mais favorável. Não que não seja verdade, acho que é importante pontuar isso, mas também pode ter uma estratégia jurídica aí para facilitar a situação dele. Hélio, Valdemar da Costa Neto virou um articulador da direita no sistema partidário, é isso? É do interesse dele, né? Ele está buscando alguma opção, já que ele está liderando um partido vinculado à direita, uma opção para essa direita que está muito grande, né? Como a gente sabe, no Congresso Nacional, especialmente no Senado, é bastante significativa. E a ausência do Bolsonaro, a gente já falou aqui, de ter criado este vácuo, está permitindo o surgimento até da Michelle Bolsonaro, como a Raquel falou, não tem propriamente um perfil super político, tá, é crescente, mas não tem, e pode, inclusive, se viabilizar de alguma forma, em alguma capacidade, né? Então, eu acho que é natural que isso aconteça. O Bolsonaro está com cara mesmo de ter problemas de elegibilidade. Isso aí a esquerda está buscando isso. Agora, o Valdemar tem um ponto. Se por acaso houver uma percepção dessa base de direita de que o Bolsonaro está sendo injustiçado e perseguido, isso pode gerar mais simpatia ao Bolsonaro, né? Então, pode ter um efeito contrário aí. Boulos, Valdemar falou que depois de Bolsonaro perder a eleição, achou que o Bolsonaro ia morrer, porque o baque foi muito grande, porque ele não esperava isso. Você ficou com dó do Bolsonaro, Boulos? Eu não sou coveiro. E daí? Foi o que ele falou para 700 mil brasileiros e brasileiras que morreram, não pensaram que ia morrer, por conta da falta de disposição dele de viabilizar a vacina, por conta da conduta criminosa dele diante da pandemia. Então, veja, Felipe, eu acho que a grande questão, se tratando do Bolsonaro, depois do que a gente viveu nos últimos 4 anos, não é simplesmente a gente discutir o futuro político dele, é discutir o futuro jurídico dele. Porque não dá para admitir simplesmente um esquecimento, uma anistia em nome da pacificação do país e o Bolsonaro não responder pelos crimes que ele cometeu, não responder pela postura dele na pandemia, que a CPI trouxe indícios, provas, argumentos fartos e que o Augusto Aras, articulado com ele, manteve isso na gaveta até hoje, né? Agora, ou talvez com um novo Procurador-Geral da República, a gente possa ter, de fato, levar adiante a investigação sobre a conduta do Bolsonaro e as suas responsabilidades na pandemia. E em relação aos crimes contra a democracia, não me refiro apenas em relação ao ato do dia 8, não. Né? Que, inclusive, a Raquel colocou aqui, e é importante a gente mencionar, o Bolsonaro buscou álibis. Eu acho, inclusive, que essa colocação dele, ou dele, de quem estava próximo dele, sobre, ele está debilitado, ele está fragilizado, e depois ele ir para os Estados Unidos, né, poucos dias antes, uma semana antes de acontecer os atos do dia 8, é motivo, no mínimo, de suspeita. Agora, para além disso, o que ele fez durante 4 anos? Pregando golpe de Estado, defendendo o torturador, atacando o sistema eleitoral, usando a máquina do Estado para promover fake news. O gabinete do ódio ficava alojado dentro do Palácio do Planalto. Precisa responder por isso. Então, o primeiro debate em relação ao Bolsonaro não é se ele será candidato ou não em 2026, se a ex-primeira-dama Michelle será ou não candidata em 2026, é quando que ele vai para o banco dos réus começar a responder pelos crimes contra o povo brasileiro. Mas, Gisele, vai ser Michelle contra Janja em 2026? Boulos, eu só vou lembrar que falas infelizes não são exclusivas do presidente Bolsonaro. O presidente Lula também agradeceu a vinda do coronavírus, que ajudou a valorizar o Estado. Então, essas falas infelizes, elas acontecem e elas são repreensíveis a todos os chefes de Estado. Com relação ao presidente Bolsonaro, ele sofreu muitas ações durante todos esses 4 anos em que foi presidente do Brasil. Houve profusas ações, inclusive uma crítica que se fez muitas vezes foi que
partidos políticos acabaram funcionando como verdadeiros escritórios de advocacia, se subrogaram na função de promotores de justiça e faziam, então, acusações diárias e promoviam ações indevidamente, inclusive diretamente no Supremo Tribunal Federal, ao invés de recorrerem ao Ministério Público e levarem as suas denúncias ou a sua documentação que trazia uma notícia de fato para o Ministério Público ou para a Procuradoria-Geral da República, enfim, para os órgãos competentes, investidos do poder-dever, de então fazer essas investigações. Há inúmeros inquéritos, há inúmeras ações em curso, inclusive se ele entregava ou não a sua carteira de vacinação, se tomou ou não cloroquina, enfim, os objetos foram os mais variados. Isso certamente vai continuar, o presidente sofrerá, sem dúvida nenhuma, uma série de novas ações, mas é preciso que se verifique se essas ações resultarão em alguma condenação. Para se ter uma condenação, é preciso que haja devido processo legal, é preciso que haja garantia de ampla defesa, de contraditório e é preciso que haja provas concretas que liguem o dano ao agente. Se não acontecer isso, então essas ações não vão conseguir tornar o presidente Bolsonaro inelegível e aí ele pode sim ser uma opção. É muito cedo, a gente acabou de eleger um presidente, nós precisamos dar força e esperar que esse presidente, então, atue e não já sair assoberbadamente discutindo as próximas eleições. Raquel, o Valdemar falou assim, se o Bolsonaro for candidato, ele vai ser forte. Se ele não for, ele vai ser mais forte ainda. Será que o próprio Valdemar já não está confiando tanto no Bolsonaro? Até está tentando trazer o Romeu Zema ali para o PL? Claramente não, né? O Leandro Rezende falou um pouco disso, nosso analista, no 360. A lógica do Valdemar é que a rejeição de Jair Bolsonaro é muito forte. E ele, inclusive, dá exemplos, né? Ele explica. Ele diz, Bolsonaro perdeu para si mesmo, ele fez um primeiro ano de governo em que ele acumulou uma rejeição imensa e o Valdemar fala, inclusive, da pandemia, que ele teve atitudes que não foram perdoadas pelo povo brasileiro durante a pandemia do coronavírus, em que ele realmente despreza o sofrimento das pessoas, aquilo acumulou uma rejeição muito grande e não se dissipou até a chegada da eleição. Então, o Valdemar está falando muito dessa rejeição que a figura do Bolsonaro acumulou e que alguém apoiado por ele não teria. Então, essa pessoa, na visão do Valdemar, levaria o capital político de Jair Bolsonaro, no caso de Michelle, até mesmo o nome dele, sem essa rejeição. Ela fez um pouco desse papel na campanha. Você deve lembrar, Felipe, que a campanha de Jair Bolsonaro chegou até a ser punida por exibir Michelle demais durante a propaganda, mais do que seria devido. Porque era essa ideia de suavizar. Era quase como se a candidata ali um pouco fosse ela, que não teria a rejeição de Jair Bolsonaro, mas carregaria esses atributos de direita dele. Hélio, você acredita que Romeu Zema possa ir para o PL, dado o tamanho menor do Partido Novo, a redução da bancada? Parece que o Valdemar já pensa nessa possibilidade. Não sei dizer, Felipe, o Romeu Zema ele tem uma ligação muito forte com a ideologia do Novo, né, que não é propriamente a ideologia nem o caráter do Valdemar, né, então, mas ao mesmo tempo, como você mencionou, o Novo diminuiu de tamanho. E é preciso que o Zema busque as suas opções para as próximas eleições, né? Então, eu acho que o Romeu Zema é um ativo para qualquer partido que não seja de esquerda, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o Novo ainda presta um papel importantíssimo. Acho que tem uma grande possibilidade de voltar a crescer nas próximas eleições. Vamos ver o que vai acontecer. E o Lula prometeu, Boulos, eu sei que a gente está no começo do mandato, mas ele prometeu que não seria candidato à reeleição. Aí já houve entrevista outro dia de alguém ligado ali ao PT, dizendo, não, vamos ver como é que vai ser até lá. Já se pensa nisso, na sucessão do Lula? Eu acho que está muito cedo para pensar sobre isso, Felipe. O Lula... Foi o Rui Costa que falou na entrevista. Acho que o Lula tomou posse há menos de um mês. Acho que o presidente Lula tem dito isso com muita firmeza, que esse é o mandato da vida dele.
depois de ter sido presidente da República 2 vezes, saído com 90% de aprovação em 2010, depois de ter sofrido um linchamento público como sofreu, e aí eu acho importante, Gisele, esse mesmo garantismo que você expressa aqui, que ele tivesse sido expresso pelo conjunto da imprensa, do judiciário, dos juristas do Brasil, em 2016, em 2017, quando foram cometidos uma série de atropelos, abusos judiciais contra o amplo direito de defesa, que tiraram o presidente Lula das eleições de 2018 e o levaram a uma prisão descabida, sem qualquer tipo de prova e tudo mais, como o próprio Supremo Tribunal Federal tardiamente reconheceu. Então, e depois o presidente Lula, depois de passar por isso, por 1 ano e meio, preso injustamente em Curitiba, voltar a ser presidente da República, ele está 100% focado neste legado, porque também forma a biografia dele, Felipe. Esses 4 anos de mandato vão ser essenciais e acho que ele está com uma missão, que é a missão de retomar conquistas sociais que foram perdidas nos últimos anos. Tirar o Brasil novamente do mapa da fome, retomar investimento público para fazer a economia girar e gerar emprego e renda e, ao mesmo tempo, ter políticas de combate à desigualdade social, como a própria reforma tributária progressiva, e foi falado no ponto anterior. É importante a gente frisar aqui, a proposta de reforma tributária apresentada pelo governo não implica aumento de impostos, né? Tanto é que o presidente Lula defendeu em campanha e tem dialogado isso com a sua equipe de ministros, que propõe a isenção do imposto de renda até R$5 mil. Nós estamos falando de redução de impostos, só que precisa ser compensada de um lado. Não vai haver aumento da carga tributária global. Você vai fazer uma redução de impostos sobre consumo e impostos que incidem nas rendas mais baixas e poder ter a tributação de lucros e dividendos que todos os países da OCDE têm. Né? A Estônia é o único país que não tem, o Brasil está do lado dessa jabuticaba dos lucros e dividendos, quer poder fazer uma tributação mais progressiva em renda e patrimônio, equilibrar melhor e tornar mais justo o sistema tributário brasileiro. Eu acho que essas são algumas das missões que o Lula se coloca nesse mandato, muito mais do que pensar um processo sucessório desde já. Só queria fazer uma pontuação rápida, Felipe. O presidente Lula, ele acaba tendo os direitos dele políticos reabilitados, o que permite ele ser candidato e vencer as eleições por questões processuais, né? Pela suspeição do ministro Sérgio Moro, diante do que tinha sido revelado pela Operação Lava Jato, e também por uma questão de competência que aparece no STF ali em Curitiba, mas o caso em si, as denúncias da utilização do sítio em Atibaia, do triplex no Guarujá, isso acaba não sendo julgado. A gente não teve um julgamento de mérito. Só queria fazer essa pontuação. E se me permite também, Felipe, sem querer entrar aqui num ping-pong com a Raquel, em qualquer regime democrático existe a presunção de inocência. Então, qualquer pessoa é inocente até que se prove o contrário. As provas que foram julgadas pelo juiz Sérgio Moro foram colocadas sob suspeição. Então, naturalmente, elas se tornaram inválidas, porque o juiz se tornou suspeito por conluio, inclusive, com o Ministério Público. Sim, ele se tornou suspeito, mas o que eu ponderei é que não, e isso é uma coisa que gera muita polêmica na sociedade brasileira e fez crescer esse movimento de extrema-direita, né? Você nunca teve um julgamento da acusação em si de corrupção. E virou um debate isso dentro do Brasil. Na verdade, você teve condenações, e as condenações, tanto em primeira, segunda, quanto no Superior Tribunal de Justiça, onde foi uma condenação final. Exatamente. Elas foram anuladas por uma questão de competência, porque a STF decidiu que não era para ter começado em Curitiba, que era para ter começado em Brasília, e com a suspeição retrocedeu ainda mais, gerou a extinção do processo por prescrição, que a doutora sabe, é o término do transcurso do prazo para o Estado punir o réu. 2 minutinhos. Tanto no processo civil como no processo penal, existem aqueles procedimentos que precisam ser cumpridos para que as provas de mérito possam ser analisadas e aí se tem uma decisão de mérito.
O que aconteceu foi que esses procedimentos, o STF entendeu que não foram respeitados, então houve uma anulação completa de todas aquelas decisões que eram de mérito, e o que deveria ter acontecido é um novo julgamento de mérito, ou seja, o que não aconteceu, então, Raquel, foi um segundo julgamento. Por quê? Porque, dado o decurso do tempo e também a idade do presidente, acima de 70 anos. Exatamente, a prescrição. Reduz o prazo de prescrição. Isso. Exato. Então, foi uma anulação procedimental, deveria ter havido um outro julgamento de mérito que não aconteceu. É esse aí justamente o debate. E os fatos, evidentemente, cada um forma o seu juízo, mas tem certas coisas que aconteceram, a gente não pode deixar de citar do ponto de vista jornalístico. Lula frequentou o sítio de Atibaia pelo menos 111 vezes, como foi apurado, houve reformas ali de empreiteiras que estavam envolvidas no esquema de corrupção da Petrobras, e houve todo esse processo que terminou dessa maneira.